Vamos então dar início ao nosso painel sobre o tema acesso a cuidados de saúde por cidadãos estrangeiros. Vamos assim refletir sobre os desafios trazidos pela prestação de cuidados de saúde a quem se encontra numa situação de estada temporária, permanente ou em situação limite de estatuto de migrante. Falamos de um contexto de acesso no qual, além da comum assimetria de informação que separa o prestador de cuidados de saúde e utentes, acrescem constrangimentos muitas vezes de foro linguístico e as dificuldades próprias da interação entre contextos sociais e culturais distintos. Assim, procuramos hoje reunir neste painel a tripla perspectiva dos intervenientes neste processo de atendimento a cidadãos estrangeiros. Queremos, por um lado, ouvir quem é chamado a aplicar a legislação vigente e a garantir o direito de acesso destes cidadãos estrangeiros, contribuindo para o conhecimento do quadro normativo aplicável e para a informação e capacitação de todos os intervenientes no processo de atendimento. Para isso, em representação da entidade reguladora da saúde, temos o Dr. Francisco Noronha, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e mestre em Direito Administrativo. O Dr. Francisco exerceu a advocacia na área do Direito Público e Administrativo e é, desde 2015, técnico superior de regulação especialista da entidade reguladora da saúde. Por outro lado, queremos também ouvir quem tem a seu cargo a prestação efetiva destes cuidados aos cidadãos estrangeiros e que é muitas vezes a primeira linha de contacto do cidadão com a estrutura administrativa que suporta o processo da sua regularização de permanência em território português. Nessa perspectiva, temos connosco a doutora Tânia Ferreira, em representação da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. A doutora Tânia é licenciada em Sociologia e Planeamento pelo ISCTE, desde 2010 que desenvolve o seu trabalho na área do cidadão do Ministério da Saúde, sendo que desde 2016 integra a equipa de profissionais do Gabinete Jurídico e do Cidadão da ARCE-LVT. Por fim, queremos também ouvir quem contribui para o processo de acolhimento e acompanhamento dos cidadãos estrangeiros e para a consciencialização que os mesmos devem ter do direito de acesso que lhes é garantido. Convidamos por isso a doutora Cíntia de Paula, em representação da Casa do Brasil de Lisboa. A doutora Cíntia é licenciada em Psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e mestre em Psicologia. É presidente da Casa do Brasil de Lisboa e formadora nas áreas de Migração e Gênero. Concluída assim a apresentação do nosso painel, dou, sem mais demoras, a palavra ao Dr. Francisco Noronha. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar por saudar o Conselho de Administração da ERCE, na pessoa do Sr. Presidente Dr. António Pimenta Marinho, por esta iniciativa das Jornadas da ERCE, e saudar bem assim as minhas colegas de painel, a doutora Tânia Ferreira e a doutora Cíntia de Paula, e finalmente a minha colega e moderadora deste painel, a doutora Inês Maciel. Espero que estas jornadas sejam úteis e esclarecedoras para todos e para todos. E, sem mais demoras, começaria por dizer o seguinte. Esta matéria que nos reúne agora neste painel é, de facto, fundamental para aquilo que se constitui num pilar do SNS, isto é, a sua universalidade e a sua tendencialmente gratuita ou gratuito acesso, tal como se encontra previsto na lei e na Constituição, e que se apresenta como um corolário do princípio da igualdade, 13º da Constituição, e o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 2º do mesmo diploma fundamental. Obviamente que esta matéria é desde logo fundamental na medida em que se pretende que o SNS seja cada vez mais, pese embora todas as dificuldades, mas é também para isso que a ERCE desenvolve a sua atividade regulatória, um SNS inclusivo, solidário e em que a saúde de facto é um bem fundamental do qual ninguém pode ser privado em caso algum, nomeadamente em razão da nacionalidade, que é o que nos traz primacialmente aqui hoje, mas também por fatores relacionados com carência económica e social. E, como sabemos, infelizmente, muitas vezes estes dois fatores andam de mãos dadas e por isso mesmo é que o SNS e a ERCE, enquanto agente regulador, devem estar na primeira linha de forma a garantir que esse acesso é garantido de forma tendencialmente plena e em que ninguém fica de fora. Como iremos ver, esta é uma matéria que, enfim, durante o período da pandemia da Covid-19,
teve especiais repercussões e em que, por isso, também a atividade da ERSE foi substancialmente maior, como eu irei explicar nos momentos seguintes da minha apresentação. Vou começar por fazer um sobrevoo pela legislação relevante nesta matéria. Enfim, será só mesmo uma indicação tópica, para depois entrar mais detalhadamente sobre, enfim, como é que as coisas funcionam, quais as garantias, os direitos dos utentes nesta matéria e como é que os diferentes agentes do SNS, nomeadamente centros de saúde, prestadores de cuidados de saúde primários e prestadores de cuidados de saúde hospitalares, devem intervir nesta matéria e também como tem sido a nossa intervenção enquanto entidade reguladora. Obviamente que estes são os diplomas, peço desculpa, voltando atrás, estes são os diplomas fundamentais, os estatutos da ERSE, as bases 20 e 21 da nova Lei de Bases da Saúde, que data de 2019, o estatuto do SNS, o despacho que institui o Registro Nacional de Utentes, o despacho que regula o modo de acesso a cuidados de saúde por cidadãos estrangeiros. Vou detalhar isto tudo um pouco mais seguidamente. O Decreto-Lei 67 de 2004, de 25 de março, relativo ao Registro Nacional de Menores Estrangeiros. E, enfim, algumas circulares informativas da DGS que se mostram de capital importância nesta matéria, porque vêm estabelecer, mais ou menos como soft law, mas que vêm estabelecer orientações claras e precisas nesta matéria e de que a ERSE se serve na sua prática diária como instrumentos de facto fundamentais. Finalmente, dar um especial destaque ao despacho número 3863-B-2020 de 27 de março, que foi alvo de sucessivas renovações, que iremos analisar, e ao alerta de supervisão da ERSE que foi emitido nessa sequência. Estamos a falar de um período, como vemos, de 27 anos depois do decretamento da situação de emergência devido à pandemia da Covid-19 e, portanto, este despacho veio assegurar uma série de direitos fundamentais para cidadãos estrangeiros, nomeadamente cidadãos imigrantes, cujas situações na altura estavam ainda por regularizar junto das autoridades competentes, nomeadamente o SES. Antes de entrarmos por estas matérias mais detalhadamente, queria só dar uma pequena nota. Não temos agora o tempo para o desenvolver, obviamente, mas deixar claro que esta é uma matéria que a ERSE já vem a acompanhar há algum tempo, ou seja, não é de ontem que a ERSE se tem preocupado e monitorizado esta situação, pois, na verdade, logo em 2015, a ERSE realizou e publicou um estudo intitulado Acesso a Cuidados de Saúde por Imigrantes, que está disponível na página da ERSE, onde era já feito um apanhado muito importante e uma análise quantitativa e qualitativa da forma como os cuidados de saúde eram prestados e garantidos a cidadãos imigrantes. Gostaria agora, então, de entrar mais adentro nas questões que hoje nos trazem. Começar por dizer que, na nova Lei de Bases da Saúde, é estabelecido o princípio da universalidade. Portanto, o SNS garante a prestação de cuidados de saúde a todas as pessoas, sem discriminação. Obviamente que é este um princípio que é corolário do princípio da igualdade previsto na Constituição e ao qual já me referi inicialmente, e no qual é dito, entre outros fatores potencialmente discriminatórios, que ninguém pode ser privilegiado ou prejudicado em razão de língua ou território de origem. Por sua vez, na base 21, números 1 e 2 da nova Lei de Bases de Saúde, em linha de resto com o artigo 4º do Estatuto do SNS, diz o seguinte: número 1, são beneficiários do SNS todos os cidadãos portugueses. Mas agora, número 2, e a redação que é mais relevante para hoje, são igualmente beneficiários do SNS os cidadãos
estrangeiros com residência permanente ou temporária em Portugal, sejam eles nacionais da União Europeia ou equiparados, de países terceiros ou apátridas, mas, diz a lei mais importante, são igualmente beneficiários do SNS os migrantes com ou sem a respectiva situação regularizada. É esta uma redação fundamental e que estabeleceu, por parte do legislador, em 2019, uma vontade clara e inequívoca em alargar o conceito de beneficiário do SNS. Alargar é o mesmo que dizer reforçar, ou seja, incrementá-lo de uma proteção garantística para os utentes e para os migrantes que se encontrem nesta situação. Este conceito de beneficiário do SNS foi, de facto, alargado por esta nova redação da Lei de Bases e vem marcar uma diferença clara em relação à redação que estava prevista na versão anterior da Lei de Bases. Na redação da lei anterior, na base 25, o que se lê era o seguinte: são beneficiários do SNS todos os cidadãos portugueses, número 1. Número 2, são igualmente beneficiários do SNS os cidadãos nacionais de Estados-membros das Comunidades Europeias. Número 3, são ainda beneficiários do SNS os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal em condições de reciprocidade e os cidadãos apátridas. Ou seja, como se vê, não era feita qualquer referência a esta situação de muito maior vulnerabilidade e fragilidade a que estavam expostos cidadãos em situações como a que acabamos de ver e que agora se encontra protegida pela nova Lei de Bases, isto é, migrantes com ou sem a respectiva situação legalizada. Irei depois densificar melhor esta ideia. Isto é fundamental, de resto, para se perceber também, enfim, um pouco da evolução sociológica do nosso país, porque a base anterior da Lei de Bases da Saúde que regulava esta matéria também não, foi feita num tempo, obviamente, ou foi prevista pelo legislador num tempo, em que o fenómeno migratório também não, de entrada no país não era tão significativo como é hoje. E por isso hoje, felizmente, a nova Lei de Bases de Saúde vem dar esta proteção a todos os cidadãos migrantes. É importante referir, dito isto, que o conceito de beneficiário do SNS é diferente do processo de atribuição de número do utente ou de cartão do utente, como irei falar. Isto é um ponto importante na medida em que, por vezes, estes conceitos são confundidos. Ou seja, todos os cidadãos, independentemente da sua condição de origem, da sua nacionalidade, são beneficiários do SNS, no sentido em que têm acesso aos cuidados e ninguém pode ficar privado desses cuidados. Ou seja, por outras palavras, ninguém pode ficar à porta de um centro de saúde ou de um hospital. Coisa diferente é, de facto, a atribuição do número do utente. Para isso acontecer, de facto, tem que estar verificadas uma série de condições ou de requisitos previstos na lei e que agora irei analisar. Relativamente, então, à atribuição do número do utente. O que nos diz o despacho regulador nesta matéria, o despacho número 1668 de 2023, é que o registro de cidadão no Registro Nacional do Utente resulta na atribuição de um número único, nacional e definitivo, designado por Número Nacional de Utente. Vamos ver, porém, que este número do utente, apesar desta qualificação, tem depois diversas modalidades, concretamente 3 modalidades. Antes disso, a atribuição do número do utente resulta da recolha de uma série de dados pessoais do utente pretendente. Aqui seleciono alguns que consideramos mais importantes, nomeadamente país, nacionalidade, isto no caso de utentes cidadãos estrangeiros, país de nacionalidade, país de naturalidade, número de identificação fiscal, NIF, residência, a linha K, muito importante, documento de autorização de residência válido para cidadãos estrangeiros. Documento este que é emitido pelo CEF, que é, enfim, como sabemos, um organismo que, entretanto, vai sofrer uma regulação organizativa, mas para todos os efeitos é essa a designação.
E, enfim, outros elementos de menor importância. De maior importância são, então, as 3 modalidades do Registro Nacional do Utente. Assim, temos o registro ativo, o registro transitório e o registro inativo. Significa isto que, e isto depois, naturalmente, terá diferentes consequências ou repercussões a nível financeiro no que diz respeito aos encargos que são assumidos pelos cuidados, consoante o utente se encontre numa destas 3 situações. Assim, o utente beneficiará de registro ativo, caso possua, por um lado, número de identificação fiscal e seja detentor de autorização de residência emitida pelo CEF. Caso o utente não cumpra estas condições, ou seja, não tenha NIF e ou não tenha, sobretudo, a autorização de residência emitida pelo CEF, então poderá ser na mesma, mas tem os outros elementos que acabamos de verificar, então pode beneficiar do acesso ao número do utente, mas nesse caso o registro será transitório e terá a duração máxima de 90 dias. Findo esse prazo de 90 dias, 3 meses, peço desculpa, este registro converte-se em ativo ou em definitivo se verificarem as condições previamente definidas. Ou seja, mais uma vez, número de identificação fiscal e autorização de residência do CEF. No caso oposto, então, o utente transitará para o registro inativo. Iremos ver agora aquilo que é mais importante nesta série, ou seja, a responsabilidade financeira sobre os encargos gerados. Neste sentido, gostaria de fazer um comentário dizendo que, antes daqui chegar, na nossa intervenção, aquilo que temos recolhido, quer das reclamações, denúncias, exposições que nos chegam, quer do próprio feedback dos prestadores e das respostas que os prestadores nos dão, é que muitas vezes os utentes, beneficiando do número de utente transitório, confundem naturalmente, porque o desconhecimento da lei nestas matérias é natural, a legislação é vasta e complexa, mas por vezes os utentes estranham o facto de lhes poderem ser cobrados determinados valores quando têm o número de utente provisório. É isso que vamos ver agora nas 3 modalidades de encargos. Ou seja, no registro ativo, e recapitulando, quando o utente é detentor de NIF e da autorização de residência emitida pelo CEF, a responsabilidade financeira é assumida pelo SNS. Com o registro ativo, a responsabilidade é assumida pelo SNS, dizia eu, e no registro transitório, diferentemente, o encargo é assumido pelo cidadão. Ou seja, recapitulando, no registro ativo, o utente é tratado nas mesmíssimas condições que a generalidade da população. Ou seja, desde logo na aplicação do regime geral das taxas moderadoras. No registro transitório, o encargo é assumido pelo cidadão. Mas vamos ver que há exceções e válvulas de escape a esta classificação. E ainda no registro inativo, que é, digamos, a modalidade mais fraca, podemos dizer assim, de adesão ao número do utente, ao Registro Nacional de Utentes, o encargo é também assumido pelo utente. Mas, como digo, a lei prevê exceções e válvulas de escape a esta classificação tripartida, de forma a proteger os cidadãos em situação mais vulnerável em razão da sua condição económica, que, como sabemos, já o disse, mas muitas vezes andam de mãos dadas, infelizmente. Gostaria também de esclarecer um aspecto que normalmente também suscita confusão junto quer dos utentes, quer dos prestadores, e que é o seguinte: um cidadão com um registro no Registro Nacional de Utentes, seja ele ativo ou transitório, poderá ou não estar inscrito nos centros de saúde. Ou seja, os dois conceitos não se equivalem. Um cidadão com um número de utente não significa que beneficiará automaticamente da inscrição no centro de saúde, mas beneficia sempre de acesso nos termos que referimos e que vou detalhar daqui para a frente.
Ou seja, isto porquê? Porque a inscrição no centro de saúde, ou seja, num prestador de cuidados de saúde primários, exige, de facto, previamente um registro ativo no Registro Nacional de Utentes. E como vimos há pouco, para ter um registro ativo é preciso ter autorização de residência do CEF e número de identificação fiscal. É isso que nos diz o número 2 do artigo 8º do diploma que estamos agora a analisar. Dizer isto é também dizer, prolongando, que a inscrição no centro de saúde é também diferente da inscrição ou da atribuição de médico de família. Como sabemos, um utente pode estar inscrito no centro de saúde, mas não ter médico de família, situação que, enfim, infelizmente sabemos ser recorrente, mas no qual a ERS também vai fazendo o seu trabalho. Gostaria agora de passar para a análise do despacho 25.360 de 2001, de 16 de novembro, que é o regime regra, digamos assim, nesta matéria. Diz-nos o preâmbulo deste despacho que, corporizando os princípios constitucionais da igualdade, não discriminação entre cidadãos nacionais e estrangeiros, a todos os utentes são disponibilizados os meios de saúde, independentemente das suas condições económicas, sociais e culturais. Esta introdução preambular que depois será concretizada. Vejamos desde logo o número 1. É facultado aos cidadãos estrangeiros que residam legalmente em Portugal o acesso em igualdade de tratamento aos beneficiários do SNS. Deixo estas duas expressões entre aspas, na medida em que, fruto das alterações legislativas, elas estão ultrapassadas e estão desatualizadas. Este diploma, como digo, é de 2021, portanto, anterior à nova Lei de Bases, e, portanto, sabemos hoje que beneficiário, reitero, é todo e qualquer imigrante com ou sem a sua situação regularizada. Agora, conforme o registro for ativo, transitório ou inativo, as consequências é que serão diferentes. Vamos então mudar agora de slide. Diz-nos o número 2 deste despacho que, para efeitos de obtenção do cartão do utente ou de número do utente, o documento comprovativo de autorização é necessário o documento comprovativo de autorização de residência. Mais uma vez, é o documento emitido pelo CEF. Neste caso, para estes utentes, os pagamentos de cuidados de saúde é assegurado nos termos gerais, ou seja, princípio da igualdade, princípio da universalidade e a igualdade é de acesso, ou seja, aplica-se o regime geral das taxas moderadoras. Vamos passar novamente para o próximo slide, onde vamos entrar nos pontos que nos interessam mais. O número 4 diz-nos o seguinte: os cidadãos estrangeiros que não se encontrem numa das situações previstas no número 2, ou seja, não detêm nem autorização de residência nem visto de trabalho do CEF, têm acesso ao SNS mediante um atestado de residência de que se encontram em Portugal há mais de 90 dias, emitido pela Junta de Freguesia. Ou seja, é uma segunda modalidade e, neste caso, diz que aos cidadãos estrangeiros nesta condição poderão ser cobradas as despesas efetuadas. Okay? Portanto, neste caso, ao utilizar esta formulação, poderão ser cobradas as despesas efetuadas. Parece decorrer que, para os cidadãos que tenham um documento emitido pela Junta de Freguesia, mas não têm a autorização de residência do CEF, poderão ser cobradas despesas fora dos encargos normais resultantes da aplicação do regime jurídico das taxas moderadoras. Isto confirma-se, de facto, porque, nos termos do despacho que vimos anteriormente, no seu artigo 6º, número 1, a linha B, diz que para os utentes com registro transitório, e o que são os utentes com registro transitório? São justamente aqueles que, não detendo a autorização do CEF, têm atestado de residência da sua junta de freguesia de que vivem em Portugal há mais de 90 dias. Para os utentes com registro transitório, o encargo é assumido pelos próprios. Mas, mais uma vez, a lei, tendo presente as carências e as dificuldades dos cidadãos em situações mais fragilizadas, logo estabelece uma exceção. Ou seja, diz o despacho, excetuando a prestação de cuidados de saúde em situações que põem em perigo a saúde pública, de acordo com as tabelas em vigor, atentas às circunstâncias do caso concreto, nomeadamente no que concerne à sua situação económica e social da pessoa visada. Ouvido pelo número 7 da circular da DGS, que eu abordarei já de seguida. Vamos mudar agora de slide. Número 6 e número 7 são então fundamentais na nossa atividade, ERS, e devem ser do maior conhecimento quer de utentes, quer de prestadores. Ou seja, verificando que o imigrante não é titular de autorização de residência, nem de atestado de residência dos 90 dias emitido pela Junta de Freguesia, ou seja, para os utentes nestas duas
situações, portanto, utentes numa situação especialmente frágil, daqui decorre uma dupla obrigação para os prestadores do SNS, sejam eles primários ou hospitalares. Não só estes prestadores têm, em qualquer caso, de atender os utentes, ou seja, prestar os cuidados de saúde necessários ao imigrante, como se lê, como devem também encaminhá-lo para um centro nacional ou local de apoio para que estes procedam à regularização da sua situação. Ou seja, mais uma vez, a ideia é não deixar ninguém numa situação, por natureza já frágil, não deixar ninguém para trás e não só prestar os cuidados, como dar-lhes o devido encaminhamento para que, nomeadamente, possam beneficiar do atestado de residência, da autorização de residência do CEF e, enfim, começar todo um caminho procedimental. Vamos passar para o slide seguinte. E este é um número fundamental e que nós aplicamos inúmeras vezes na nossa atividade. Os imigrantes, diz a circular informativa da GS, os imigrantes que se encontram na situação prevista no número anterior, ou seja, sem autorização do CEF e sem atestado de junta de freguesia, têm acesso a cuidados de saúde nos mesmos termos que a população em geral, ou seja, daqui decorre a aplicação novamente do regime geral das taxas moderadoras, nas seguintes situações: cuidados de saúde urgentes e vitais, doenças transmissíveis que representem perigo ou ameaça para a saúde pública, casos da tuberculose, SIDA, isto é o que está presente na circular informativa, tuberculose, HIV ou, por exemplo, Covid-19, como foi um caso recente. Fundamental este aspecto agora, cuidados no âmbito da saúde materno-infantil e saúde reprodutiva, da forma mais ampla, isto inclui consultas de planeamento familiar, IVG, interrupção voluntária da gravidez, acompanhamento e vigilância da mulher durante a gravidez, em geral, parto e puerpério e cuidados de saúde prestados aos recém-nascidos. Mais uma vez, uma redação generosa, garantística e protetora dos utentes migrantes. Vamos mudar para o próximo slide. Finalmente, ainda, outras áreas em que são salvaguardados os utentes: cuidados de saúde a menores que se encontrem a residir em Portugal, isto é, menores estrangeiros, cujo diploma está previsto no Decreto-Lei 67 de 2024. A este propósito, penso que seria também interessante ouvir a doutora Tânia, da parte da Ars LVT nesta matéria, na medida em que o artigo 3º, número 3 deste Decreto-Lei, estatui que cabe ao Alto Comissariado para a Imigração e Minorias, enfim, isto é um termo atualizado, atualmente é o Alto Comissariado para as Migrações, mas cabe a este organismo garantir, em articulação com os serviços competentes da Administração Pública e da ARSE, garantir que os menores registados acedam ao exercício dos mesmos direitos que a lei atribui aos menores em situação regular no território nacional. Nós já tivemos um processo de inquérito na ERSE nesta matéria, foi importante para o prestador visado, no caso de cuidados hospitalares, ficar a par, no fundo, ter conhecimento desta matéria, porque não tinha, e seria interessante da parte da ARSE LVT saber se são muito frequentemente contactados ou não pelo Alto Comissariado para as Migrações nesta matéria. Finalmente, vacinação e ainda cidadãos em situação de exclusão social ou em situação de carência económica. Vamos lá, slide, e vamos agora compreender que para estes casos destes utentes, dissemos que, como vimos, se aplicava o regime geral das taxas moderadoras. Mas a circular informativa diz que poderá ser exigida a cobrança, segundo as normas integrais em vigor, dos cuidados de saúde prestados a estes utentes. Mais uma vez, fazendo a ressalva, excetuando as situações elencadas no número anterior, atendendo a cada caso concreto, nomeadamente a situação económica e social. Ou seja, se por um lado o regime geral naquelas áreas sensíveis que acabamos de ver é o da aplicação do regime jurídico das taxas moderadoras, caso seja demonstrada uma situação económica e social frágil, nesse caso, então, o acesso poderá ser totalmente gratuito. Ou seja, deixará de ser tendencialmente gratuito e, ainda mais generosamente, será totalmente gratuito. Estamos a falar, obviamente, de situações de grande fragilidade e vulnerabilidade social e, muitas vezes, para usar uma expressão corrente, estamos a falar de utentes sem documentação, sem papéis. E, portanto, a lei vai ao socorro destas situações.
Vamos mudar de slide e para nos referirmos agora, já também a aproximar-nos do final, do regime transitório que vigorou para a situação pandémica da Covid-19. Foi naturalmente um período em que a ERSE, por razões óbvias, interviu de forma mais acentuada, de forma, enfim, diária, semanal mesmo, nesta matéria. De facto, poucos dias depois, como disse, 11 dias depois do decretamento do estado de emergência, foi publicado o despacho número 3.863/2020, que determinou que a gestão dos atendimentos e agendamentos do CEF fosse efetuada de forma a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros, com processos pendentes nessa entidade a essa data. Significa isso que, de acordo com o número 1, no caso de cidadãos estrangeiros, considerou ser regular a sua permanência em território nacional os utentes com processos pendentes no CEF à data de 18 de março de 2020. Vamos passar para o slide seguinte para perceber o seguinte. Para estes casos, de facto, o que o despacho veio garantir foi que os documentos que atestavam a situação dos cidadãos previstos no número 1 eram considerados válidos para todos os serviços públicos, designadamente, matéria que agora nos interessa, para a obtenção do número do utente, acesso ao SNS ou outros direitos de assistência à saúde. Mais uma vez, o objetivo aqui latente e patente de inclusão, solidariedade e também, obviamente, de evitamento da propagação do vírus. Que documentos eram estes? Bastava, a ideia era agilizar, era proteger e, portanto, bastava quer ou o documento de manifestação de interesse, ou de pedido emitido pelas plataformas do CEF, ou documento comprovativo de agendamento de entrevista no CEF, ou recibo comprovativo desse pedido. Portanto, a ideia era agilizar e facilitar. Como disse, houve várias renovações deste despacho, até 31 de dezembro de 2021, ou seja, foi-se acompanhando a evolução da pandemia, de forma a garantir sempre a todos os utentes, mesmo aqueles que foram entrando também no país, os cuidados de saúde, sendo que para todos os processos de dependência posterior a 31 de dezembro de 2021, nesse caso, então, volta a valer o regime geral do despacho 25.360 de 2021 que referimos. Para terminar, dizer que no contexto da nossa atuação, e termino a minha intervenção, a ERSE tem intervindo fundamentalmente a dois níveis. Por um lado, no tratamento e resolução casuística das situações concretas que chegam ao nosso conhecimento, reclamações, denúncias, exposições de advogados. E, por outro lado, quando se tratam de casos mais sistémicos num determinado prestador, seja ele primário ou hospitalar, através da abertura de processos de inquérito e obrigando os prestadores à adoção de procedimentos e medidas em cumprimento da legislação vigente. Estas deliberações da ERSE nestes processos de inquérito estão, de resto, disponíveis no site da ERSE e podem ser consultados. Vamos mudar de slide, por favor. Dizer que esta matéria está toda disponível, como também a minha colega a doutora Sofia Silva já referiu, no site da ERSE, bem como, peço para mudar novamente o slide, uma série de perguntas frequentes que serão fundamentais quer para utentes, quer para prestadores, de um ponto de vista prático, fácil e entendível, para saber como atuar em cada momento. Passaria então já a palavra à doutora Tânia Ferreira. Doutora, por favor. Olá, bom dia, muito obrigada, bom dia a todos. Quero agradecer em primeiro lugar à ERSE o convite que adressou à Administração Regional de Saúde para participar nestas jornadas. São sempre momentos de partilha e debate que nos enriquecem a todos, profissionais, utentes, e isso é muito positivo. Agradecer também, e uma palavra especial, aos meus colegas do Gabinete Jurídico e do Cidadão, que colaboraram neste trabalho, e também aos gabinetes do cidadão dos nossos agrupamentos de centros de saúde, que também são sempre muito colaborantes. Relativamente a esta matéria que nos desafiaram aqui a falar, é verdade que na última década assistimos a um aumento da entrada da população imigrante nos países da União Europeia e da OCDE,
É isso que mostra o relatório estatístico de referência sobre os indicadores de integração de imigrantes de 2023, com referência aos anos 2020 e 2021, e Portugal não é exceção. É também com base neste relatório que vamos aqui falar sobre algumas questões relativamente ao acesso de cidadãos estrangeiros a Portugal. O relatório português sobre esta temática, redigido pelo Observatório das Migrações, indica que desde 2016 se observa uma tendência para o aumento da entrada de estrangeiros em Portugal, com exceção do ano 2020, devido, como sabemos, ao contexto pandémico que todos vivemos. O relatório da União Europeia e da OCDE, que na última década refere que na última década se tem verificado na Europa uma melhoria das condições de vida dos imigrantes, nomeadamente em duas dimensões, o acesso ao mercado de trabalho e o acesso à educação. Estes fatores também vieram contribuir para o aumento da entrada de cidadãos estrangeiros no espaço europeu. Nem todas as dimensões têm este aspecto positivo, mas estes dois em concreto vieram facilitar essa entrada. Em Portugal, e de acordo com os dados da Pordata, em 2021 residiam no nosso país cerca de 698.536 imigrantes, com uma expressão representativa dos cidadãos de nacionalidade brasileira, com cerca de 30%. Na última década também se verificou um aumento dos nacionais de países asiáticos, com uma representação de cerca de 15%, e também nacionais de países da União Europeia, com cerca de 36%. Nota-se uma diminuição da representatividade dos cidadãos nacionais dos PALOP, principalmente no início da última década, e que têm vindo também a aumentar o regresso ao nosso país já no final desta década. Em concreto, na área metropolitana de Lisboa e Algarve, são aquelas que concentram o maior número de cidadãos estrangeiros por comparação à população nacional residente aqui. De acordo com os dados do Portal da Estatística do CEF, o Distrito de Lisboa tinha em 2021, estes dados foram atualizados em 2022, cerca de 294.736 estrangeiros residentes. Também de acordo com a mesma fonte, em Lisboa cidade concentravam-se mais de 108 mil cidadãos residentes, seguidos do concelho de Sintra, Cascais, também com números aqui bastante altos, 42 mil e 34 mil respectivamente, aproximadamente, e também com alguma expressão os concelhos de Amadora, Loures, Odivelas, que apresentam números significativos de estrangeiros residentes. Concretamente, no que respeita ao setor da saúde, o relatório da União Europeia indica que o estado da saúde dos imigrantes difere fortemente consoante o país de residência, mas em geral são menos os cidadãos que relatam necessidades médicas não satisfeitas comparativamente àquilo que acontecia há uma década. Este resultado é positivo, significa que a percepção da saúde melhorou ao longo da última década na maioria dos países da União Europeia, tanto para os cidadãos estrangeiros como para os cidadãos nacionais. Contudo, denota-se uma maior dificuldade por parte dos imigrantes quanto ao pagamento dos cuidados de saúde. Este estudo indica que os países do sul da Europa, com exceção de Espanha, os imigrantes relatam uma saúde semelhante ou melhor que os nativos, principalmente onde existe um número de população imigrante mais pequena, como é o caso de Portugal. Mas também, no caso específico de Portugal, contribui para esta situação o facto de sermos um país demograficamente envelhecido e, por isso, com mais problemas de saúde, quando compararmos a idade média dos cidadãos imigrantes que entram no nosso país, que não é uma população demograficamente envelhecida. E este é, efetivamente, um dado interessante que caracteriza o nosso país. Contudo, o estudo também indica que os imigrantes encontram, geralmente, maiores dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, devido a alguns fatores, essencialmente as barreiras linguísticas, a literacia em saúde, as restrições financeiras e, possivelmente, também o acesso legal aos cuidados de saúde.
Assim, 30% da população imigrante em toda a União Europeia apresenta maiores dificuldades em pagar os serviços de saúde do que os nativos em todos os países da União Europeia. No estudo português, redigido pelo Observatório das Migrações, o Observatório das Migrações faz uma análise bastante interessante, referindo que existe a percepção que tendencialmente os imigrantes procuram menos os serviços de saúde que os cidadãos portugueses, assim como espaçam mais o tempo entre consultas efetivamente realizadas. Ainda assim, este indicador de utilização dos recursos pela população imigrante não traduz, ou pode não traduzir, as reais necessidades dos cuidados de saúde desta população, pois tanto pode refletir que é uma população com um bom estado de saúde, mas também pode refletir a existência de dificuldades ou barreiras no acesso, concretamente por via de circunstâncias sociais e económicas de alguns imigrantes, como também aqui já referi a questão do pagamento dos cuidados de saúde. De acordo com os dados dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que constam neste relatório português, desde 2019 que se observa uma tendência crescente do aumento do número de cidadãos inscritos no Serviço Nacional de Saúde, comparativamente aos números conhecidos de cidadãos estrangeiros com título de residência válida. Exemplo disso são estes números que vos apresento aqui neste quadro, desde 2019 até 2021, com uma expressão significativa relativamente ao número de utentes inscritos no ano 2021, que temos aqui uma diferença, supera o número de residentes com um estatuto legal em Portugal em cerca de 105 mil utentes inscritos. Este facto deveu-se essencialmente à implementação das medidas extraordinárias de resposta às necessidades de saúde da população imigrante, em particular no acesso à vacinação Covid e também no acompanhamento em período de infecção SARS-CoV-2. A pandemia Covid-19 teve um impacto negativo na saúde dos imigrantes e de toda a população em geral e em Portugal. As instituições tiveram de se reorganizar, dar uma resposta às exigências impostas por esta pandemia e principalmente para a população que ainda não tinha a sua situação de residência regularizada. Mas, por um lado, também contribui para a revisão de alguns normativos referentes ao acesso à saúde por cidadãos estrangeiros, nomeadamente a atribuição imediata, já aqui referida pelo Dr. Francisco Noronha, do Número Nacional de Utentes, aos cidadãos que contatem o Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua situação legal em Portugal. A possibilidade de atribuição do Número Nacional de Utentes Extraordinário, pela aplicação do despacho 3.863b de 2020, contribuiu para um aumento da procura dos serviços de saúde e, consequentemente, para o aumento do tempo de resposta. Ao longo dos anos 2021 e 2020, as unidades de saúde receberam inúmeros pedidos de inscrição de atribuição do Número Nacional de Utente, que obrigou à implementação de novos procedimentos de recepção, de registro, de encaminhamento, de resposta. Cada agrupamento de centros de saúde organizou a sua resposta de acordo com a sua realidade, mas nem sempre com a celeridade desejável. Verificaram-se casos de sucesso de implementação de boas práticas, e ainda assim, que ainda hoje se mantêm. Aqui chegados, importa também refletir sobre a percepção que os nossos profissionais têm sobre o acesso à saúde por cidadãos estrangeiros. Concretamente, os nossos gabinetes de cidadão. Os gabinetes de cidadão inseridos nos agrupamentos de centro de saúde são aqui entendidos como observatórios privilegiados para a compreensão das dificuldades e barreiras com que se deparam os cidadãos estrangeiros no acesso à saúde. De salientar que cada agrupamento de centros de saúde tem um gabinete de cidadão, é um serviço de apoio, tem na sua missão as competências de verificar as condições de acesso dos utentes aos utilizadores dos serviços de saúde, receber e responder reclamações, pedidos de ajuda, de informação, verificar o grau de satisfação dos utentes, mas também proceder ao atendimento, acompanhamento, mediação, resolução antecipada de conflitos. De acordo com a observação e recepção de reclamações nestes gabinetes, é possível identificar a existência de alguns constrangimentos no acesso à saúde pela população imigrante, sendo que alguns destes constrangimentos são comuns aos cidadãos nacionais.
elencando aqui alguns constrangimentos que identificamos, desde logo a carência de recursos humanos, principalmente de médicos especialistas de medicina geral e familiar. Esta situação traz um desafio acrescido na forma como são organizadas as respostas ao nível da promoção e vigilância da saúde e da prevenção da doença, nomeadamente em programas específicos como a saúde infantil, a saúde materna. Este constrangimento é grave e abrange toda a população no nosso país. Outro obstáculo é a barreira linguística e cultural, que tem hoje em dia uma expressão grande. Observam-se dificuldades de comunicação, quer ao nível do atendimento administrativo, quer no acompanhamento a médico e de enfermagem, originando dificuldades tanto na compreensão das normas de acesso, como nos diagnósticos e tratamentos. Esta dificuldade é partilhada tanto por profissionais como por utentes. Observamos também alguma falta de sensibilidade e de compreensão por parte dos profissionais relativamente a aspectos culturais característicos de algumas nacionalidades. Esta situação pode contribuir para a falta de confiança na adesão aos tratamentos e na aceitação dos diagnósticos. Por isso é importante sensibilizar os profissionais para uma melhor compreensão, acolhimento das diferenças culturais e promover uma oferta de formação linguística e de atendimento a esta população específica. Acresce a esta lista de barreiras a questão da literacia em saúde, que tem promovido inúmeros debates ao longo dos tempos. Literacia em saúde enquanto capacidade de aceder, compreender, utilizar a informação de saúde e os serviços de saúde. De um modo geral, aquilo percepciona-se que os cidadãos imigrantes têm alguma dificuldade em identificar e compreender a organização e funcionamento dos serviços de saúde, não sabendo muitas vezes identificar qual a unidade de saúde onde podem inscrever-se e aceder às consultas médicas e de enfermagem. Por outro lado, notam-se também algumas dificuldades em reconhecer os direitos e deveres associados ao seu estatuto de migração. Por isto, é muito importante que os cidadãos estrangeiros procurem informação sobre o mapa e sobre dos serviços de saúde existentes, junto dos serviços de saúde da sua área de residência, dos gabinetes de cidadão dos agrupamentos de centros de saúde e em plataformas do Ministério da Saúde, como o portal do Serviço Nacional de Saúde, que tem informação fidedigna. Existe uma ideia generalizada que a atribuição do número nacional do utente concede automaticamente direitos de isenção do pagamento de cuidados de saúde em igualdade com os cidadãos nacionais, o que não corresponde à realidade, pois o tipo de inscrição e a inerente responsabilidade dos encargos difere conforme a nacionalidade e também da condição de permanência em Portugal e dos documentos apresentados. Efetivamente, os encargos financeiros com o pagamento de cuidados de saúde será outra barreira, principalmente para os cidadãos em situação irregular, constitui uma barreira no acesso à prestação de cuidados de saúde. Os cidadãos estrangeiros que não detêm um documento de autorização de residência, um visto de trabalho, um passaporte ou outro documento válido, que permita a sua permanência em Portugal de forma regular, não são formalmente considerados residentes. Esta situação torna-os mais vulneráveis, sujeitos a maiores constrangimentos e a barreiras de acesso. Ainda assim, Portugal é um dos 5 países europeus que não restringe o acesso de cidadãos irregulares aos serviços de saúde, garantindo a sua utilização. Esta situação de irregularidade implica o pagamento de cuidados de saúde ao abrigo da tabela de preços em vigor no Serviço Nacional de Saúde. Contudo, para os cidadãos estrangeiros que se encontrem em situação irregular e em situações que ponham em perigo a saúde pública, como aqui também já referido anteriormente, devidamente identificadas pelo despacho 25.360/2001, têm acesso aos cuidados de saúde nos mesmos termos que a população portuguesa. A título de exemplo, o acesso a cuidados de saúde no âmbito da saúde materna ou infantil ou da vacinação, entre outras situações. Igualmente, têm sido registadas de forma recorrente alguns constrangimentos ao nível dos sistemas informáticos que não acompanham as exigências da legislação em vigor e dificultam a execução de alguns procedimentos face à lei.
Com o objetivo de minimizar os erros existentes e garantir o acesso efetivo dos cidadãos estrangeiros aos serviços de saúde, têm sido implementadas alterações e realizadas atualizações nas plataformas. Finalmente, verificam-se algumas dificuldades no acesso, pelo desconhecimento de alguns profissionais do atendimento quanto à aplicação dos normativos legais e dos procedimentos definidos, pelo que entendemos que a aposta na formação contínua é muito importante, devendo abranger transversalmente todos os profissionais. A ARS-LVT, que tem conhecimento que o Gabinete de Saúde do CNAE tem promovido formação sobre esta temática em diversas ACs, e é importante sempre o reforço e a reciclagem destas temáticas. Para concluir, entendemos que existe ainda um longo percurso a realizar, que garante aos cidadãos estrangeiros um pleno acesso à saúde, concretizando desta forma o conceito de universalidade do Serviço Nacional de Saúde. Se por um lado é importante continuar a apostar na formação dos profissionais, é também importante pensar a possibilidade de uma maior flexibilização de procedimentos que permitam criar circuitos céleres no primeiro acesso dos cidadãos estrangeiros aos serviços de saúde. É igualmente importante que a população imigrante participe, manifestando as suas preocupações e identificando as barreiras através dos canais existentes. Deixo aqui também os contactos dos serviços que têm na sua missão o acompanhamento, o acolhimento e o esclarecimento de questões à população imigrante, e finalizo aqui a minha intervenção. Bom, antes de mais, gostaria de agradecer o convite. É uma responsabilidade sempre muito boa para nós, enquanto sociedade civil e associações de imigrantes, e não só, participarmos desses espaços de debate, sobretudo a partir da perspectiva do que nós vivenciamos diariamente com as pessoas migrantes que nos procuram nas associações. Optei por não trazer uma apresentação, acho que é importante partilharmos alguns casos e debatermos um pouco como é que, de fato, têm sido os direitos e os deveres das pessoas migrantes em Portugal. Antes de mais, muito rapidamente, a Casa do Brasil de Lisboa é uma associação de imigrantes sem fins lucrativos, que já existe há 31 anos. E nesse percurso, assim como outras associações de imigrantes, eu acho que é importante para quem está nos assistir perceber de que forma que as associações, mas também as IPSS trabalham no fundo, é nesse quebrar de barreiras no acesso à saúde das pessoas migrantes em Portugal. E é muito interessante porque estava a ouvir a Tânia e a pensar nas questões das barreiras. E aqui é importante nós olharmos de duas formas, né? A partir da perspectiva da pessoa migrante, e já foi referido, e não quero me estender, porque temos aqui alguns casos para debater, mas de fato nós identificamos muitas barreiras, sobretudo linguísticas, de compreensão do próprio sistema de saúde como um todo, das estruturas de saúde, e não só, pensando na perspectiva de quem chega, é um desvendar de um novo lugar, né? É um desvendar de novas realidades, de novos funcionamentos, de como que funciona de fato. E depois, por outro lado, identificamos de forma muito constante, sobretudo, a barreira inicial, quando adquire o conhecimento de como ter acesso à saúde em Portugal, para quem chega e até para quem está aqui há algum tempo, identificamos as barreiras administrativas iniciais. E é por aí que eu queria começar, a Tânia referiu, e eu quero desenvolver um pouco. De fato, nós identificamos ainda, sobretudo no centro de saúde, que são as unidades de proximidade, apesar de termos aqui mecanismos legislativos, como já foi apresentado, diversos, que garantem esse acesso, muitas vezes identificamos que quando a pessoa migrante procura esse serviço, muitas vezes, alguns centros de saúde, sobretudo aqui na nossa experiência na região de Lisboa, não tem conhecimento total sobre esses direitos, e muitas vezes as pessoas migrantes são barradas nesse início. Obviamente, isso não é uma generalidade, mas isso acontece no próprio acesso, na entrada, e é por aí que eu queria começar. Que é algo muito importante, porque é uma primeira relação, é um primeiro momento,
e muitas vezes por desconhecimento, e aqui eu não coloco a responsabilidade apenas dos profissionais de saúde, acho que são questões de políticas públicas gerais, é preciso termos uma coordenação muito maior acerca dos direitos como um todo das pessoas migrantes, e muitas vezes desconhece não só os direitos à saúde, mas as questões gerais de regularização e outras, e há aqui muitas vezes uma grande confusão, e há muitas vezes um não a partir nesse início de acesso dessa pessoa que chega. E depois, a partir também da experiência das pessoas migrantes, é preciso que a gente também compreenda que muitas delas podem estar com outras situações. Por exemplo, a situação de irregularidade, que nesse momento é uma realidade no nosso país por conta dos atrasos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e aqui essa importância de percebermos que muitas vezes pessoas, por exemplo, não conseguem passar para um número de utente ativo, porque de fato ele não consegue regularizar o seu problema numa outra estrutura governamental. E é muito interessante pensarmos nessas diferentes características das pessoas migrantes. E aqui eu acho que é muito importante pensarmos isso. E não só, nós também, e a partir do trabalho das associações de imigrantes, que eu acho, e não só, também das IPSS, que eu acho que é muito importante aqui reforçarmos, tem sido feito um trabalho de base muitas vezes invisível, que é a pessoa migrante chega nas nossas instalações e há um contato efetivo de diálogo com as diferentes estruturas de acesso à saúde, nessa mediação informal acerca dos direitos dessas pessoas. E, por outro lado, também uma grande importância na formação e na passagem de informações para as pessoas migrantes. E aqui tem sido realizado por diferentes associações, não só de imigrantes, mas também outras, muitos projetos de informação, de construção de materiais informativos. Eu vou partilhar aqui no chat alguns guias que nós realizamos, a Casa do Brasil de Lisboa e o GAT, também em parceria com outras organizações, guias informativos realizados com pessoas migrantes que foram traduzidos em 6 línguas, e foi uma parceria com o SF da Baixa também, que é um exemplo muito importante desse olhar para a pessoa migrante nas suas nos seus diversos marcadores sociais. Eu acho que aqui é muito importante quando falamos dessas barreiras. E eu também acho que é muito importante aqui, não foi referido, mas de forma não muito clara, a importância que a enfermeira Fernanda, que é uma representante do Ministério da Saúde, que está no ACM, que está no QNAIM, a importância que ela tem. Nós sempre que vamos a apresentações reforçamos o trabalho dela, que tem sido uma mediadora incansável e um apoio para as associações e para as pessoas migrantes nesse extrapolar de barreiras acerca do acesso à saúde. E não demorando tanto em relação a isso, eu escolhi aqui algumas questões para debater com vocês quando falamos de pessoas migrantes. E, sobretudo, a partir de uma perspectiva interseccional, ou seja, quando falamos de migração, temos que pensar que as pessoas migrantes não são todas iguais, né? Elas também carregam muitas outras questões que são precisas serem consideradas do nosso trabalho enquanto profissionais de saúde, e eu também sou psicóloga, me encontro aqui. Uma questão muito importante que temos vivenciado, sobretudo, que acompanhamos a nossa comunidade brasileira, mas não só, a dificuldade, por exemplo, de pessoas transgêneros em terem o seu nome social aceito pelo sistema de saúde, e aqui, público e privado. Nós temos diversos casos, por exemplo, por quê? Para a transferência, para a mudança do nome, é preciso que essas pessoas realizem no país de origem. Só que essa mudança de documentação no país de origem não é algo simples e fácil, e é marcado de muitas dificuldades por essas pessoas e também pela generalidade das pessoas migrantes. Logo, essas pessoas não conseguem alterar aqui as suas autorizações de residências
E em diversos casos, mesmo com a lei de autodeterminação de gênero, essas pessoas não conseguem, ao procurar uma unidade de saúde, ter o seu nome social reconhecido. Eu coloco essas questões porque a saúde é muito... Falar de saúde também é falar de tudo que envolve as pessoas que procuram esse sistema terem os seus direitos respeitados. E aqui é algo muito importante para reforçar. Outras questões, por exemplo, apesar de termos garantidas as questões do acesso aos cuidados de VIH, e a Casa do Brasil, em parceria também com o GAT, com outras associações, identificam muitas dificuldades das pessoas, e aqui por parte, sobretudo, das pessoas migrantes e não dos serviços, de entender, por exemplo, quais são os seus direitos, onde procurá-los, apesar de, além de todo o estigma que as pessoas com VIH enfrentam, acumulam uma outra questão, um outro marcador, que é o fato da imigração. E muitas vezes a situação de irregularidade afastam essas pessoas do cuidado para essas doenças, que é algo muito grave. Então, precisamos aqui também debater de que forma podemos ter uma comunicação mais efetiva, mais clara com essas diferenças, a partir das diferenças, das múltiplas diferenças das pessoas migrantes. Eu acho que aqui também é muito importante. Uma outra questão que eu acho que nós temos em Portugal, e reconheço isso, avançado muito a nível das políticas públicas acerca de migração, de regularização, também de saúde, também de educação, mas ainda na transposição de tudo isso que nós assistimos anteriormente dos nossos colegas, nós temos aqui muitas barreiras para, de fato, vermos essas leis e o que temos construído de forma positiva na prática. Eu vou dar um exemplo. Durante a Covid-19 foi muito desafiador para os profissionais de saúde, para nós também, em termos de sociedade civil, e apesar do despacho, dos inúmeros despachos, um deles ter garantido a vacinação para as pessoas que não tinham ainda o seu processo de regularização concluído, o que aconteceu foram que essas pessoas foram praticamente as últimas a serem vacinadas. E isso não pode ser assim. É claro que temos que garantir os direitos, e foi muito, muito doloroso, por um lado, muito positivo, que Portugal foi um país exemplo nisso, nessa inclusão, mas em termos de tempos, esses direitos não foram iguais. E aqui gerou nas pessoas migrantes, naquela altura, um grande sentimento de injustiça e, sobretudo, de desigualdade mesmo no acesso a um direito num momento tão específico que estávamos a viver. Para entendermos que temos que ainda debater muito de forma de grupo, e aqui sociedade civil e as diferentes estruturas, essa importância de como também construirmos essas aplicações numa governação integrada. Porque o que nós assistimos? Muitas vezes as legislações avançam, mas as formações, a forma como essas informações depois refletem para a pessoa trabalhadora no seu local de trabalho, e aqui falando de saúde, mas também poderia falar de outras áreas, ela não é feita de forma muito efetiva. E não só, nós também não podemos desconsiderar a falta de profissionais de saúde e a carga que os profissionais de saúde têm vivenciado, e que muitas vezes também os colocam nessas situações de pressão de trabalho, e, obviamente, essas outras questões ainda vão acarretando mais responsabilidades, e é preciso pensarmos de forma global. E mais algumas questões que eu acho importante aqui pensarmos também, na importância de olharmos para o nosso Sistema Nacional de Saúde e olharmos quantas pessoas migrantes nós também temos a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde. E eu acho que é um grande desafio, sobretudo para a desconstrução de estereótipos, para a aproximação também e para a construção de fato de serviços públicos democráticos e saudáveis e que não reproduzam as discriminações, também garantirmos que mais pessoas de diferentes nacionalidades, até porque é uma mais-valia, também sejam cada vez mais integradas no Sistema Nacional de Saúde.
Eu acho que isso é um grande desafio que também temos, sobretudo porque assistimos em diversas áreas essa necessidade e é muito importante pensarmos de que forma também é essa integração. Mas, e ainda voltando para as barreiras, além dessa barreira inicial, e nós da sociedade civil costumamos dizer que muitas vezes as pessoas migrantes encontram um não num primeiro momento, e depois, ultrapassado esse não, as outras questões nos cuidados de saúde. É importante perceber que algumas comunidades migrantes têm outros signos, outros significados de forma de comunicação, e é muito importante também que, ao construirmos as políticas dentro dos nossos serviços, e também isso seja considerado. E não só entender que as pessoas que chegam têm que automaticamente respeitar ou serem integradas na nossa forma de lidar e com a nossa cultura, mas também esse diálogo intercultural, esse respeito pelas outras características que essas pessoas migrantes trazem para Portugal. Sobretudo, a importância que a imigração tem para Portugal nesse momento, né? E se olharmos para a generalidade das pessoas migrantes, e aqui olhando para os cuidados de saúde, essas pessoas estão muito mais propensas a situações de saúde. Por exemplo, os trabalhos precários, a questão da saúde mental, que é fundamental, o próprio processo de imigração já é algo que pode estar na base de questões que pode, né, proporcionar experiências negativas em termos de saúde mental, é por si só um processo de crise, muitas vezes muito difícil. E também pensarmos que essas pessoas podem estar em trabalhos mais precários, sobretudo nos serviços de base, com maior sinistralidade, e pensarmos nessas questões e, a partir daí, também reconstruirmos a forma como elaboramos as nossas respostas a nível da saúde em Portugal. Também acho que temos vivenciado, e aqui entrando mais especificamente nas questões de discriminação, de racismo e xenofobia, infelizmente, eu gostaria de dizer que não temos na nossa sociedade, mas elas existem, obviamente que não são em todos os serviços e não por todas as pessoas, mas nós recebemos muitos relatos de experiências negativas das pessoas migrantes ao procurar os serviços de saúde, e muitas vezes com falas ou tratamentos baseados em estereótipos, em preconceitos. E aqui há algo que nós sempre gostamos de salientar, que é a violência obstétrica que muitas mulheres migrantes vivenciam no momento de tão vulnerabilidade, por exemplo, que é a situação de um parto. E, infelizmente, como barreira, vivenciamos muitos casos, não só a Casa do Brasil, mas outras associações, de relatos de mulheres grávidas que ouviram e que, por exemplo, no nosso caso, os estereótipos relacionados à mulher brasileira muitas vezes serem ditos no momento desse. Isso acontece, infelizmente, é algo que, passada a barreira do acesso, como eu disse, depois na vivência aos cuidados de saúde, temos que, de fato, construir e combater também todos esses estereótipos que estão associados às comunidades migrantes. Também é importante pensar que, sobretudo as pessoas em situação de irregularidade, e repito, que na maioria das vezes, nesse momento em que vivemos, não é porque essas pessoas querem estar em irregularidade, mas o nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não está a conseguir dar resposta antecipada para a regularização dessas pessoas, há também muito receio em procurar o sistema de saúde, sobretudo porque pode não haver uma confiança e com medo de serem registrados e sofrer, por exemplo, de uma deportação ou de outras questões pelo fato de estar em situação irregular. E aqui é muito importante. Além disso, é fundamental pensarmos, e do meu ponto de vista, na mediação intercultural, que já é feita de forma, muitas vezes, como disse, invisível, pelas associações, pela enfermeira Fernanda, que, reforço, é para nós alguém muito importante,
mas também por IPSS e outras pessoas, mas, de fato, de termos políticas públicas efetivas na criação de redes de mediadores e mediadoras interculturais para facilitar essa comunicação. Temos a linha de tradução do ACM, que é uma linha de tradução muito importante que os diversos do nosso sistema de saúde e os diversos centros de saúde utilizam, mas também entendermos que muitas vezes não é só a tradução para um paciente, mas sim a desconstrução de culturas, né? E como, por exemplo, como pode ser mediado aquele cuidado de saúde, que não é só a tradução de como fazer aquele cuidado de saúde. E aqui a mediação intercultural é algo muito positivo e deixo também como questões que já têm sido pensado e é fundamental no Sistema Nacional de Saúde. E, por fim, acho também tem sido realizado por algumas USFs trabalhos muito importantes em parceria com as associações e também com as pessoas migrantes, no sentido de pensar de que forma podemos ter os serviços de saúde mais acessíveis nesse encontro entre profissionais e pessoas migrantes, também nessa desconstrução de estereótipos e a importância de ouvirmos as pessoas migrantes sobre as suas experiências no nosso SNS e, a partir daí, repensarmos também que, apesar de termos boas leis, e eu considero que temos avançado, mas, reafirmo, na prática ainda encontramos essas barreiras e outras inúmeras que teríamos que ter muito mais tempo aqui para falar. E acho que isso é importante. Obviamente, e é importante reforçarmos que os problemas do nosso SNS não são específicos às pessoas migrantes. Nós sabemos que a comunidade como um todo tem vivenciado muitos desafios nessas questões de saúde, sobretudo nos médicos de família, e nós temos feito muito essa sensibilização. Às vezes as pessoas migrantes chegam e não entendem porque elas não têm acesso aos médicos de família, e também é muito importante da nossa parte dizer que isso não é um problema só das pessoas migrantes, é um problema de todas as pessoas residentes, e esse encontro, essas mediações também são importantes para que também haja uma maior confiança nos nossos e nas nossas profissionais de saúde. Eu acho que aqui também é fundamental.